para a sua palestra Segurança contra Incêndios, que futuro? Convido ao palco o professor Dr. João Paulo Correia Rodrigues, da Universidade de Coimbra, de Portugal. João Paulo Correia Rodrigues é professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra. Engenheiro civil, possui mestrado e especialização em estruturas pela própria Universidade de Coimbra. Doutorado em Engenharia Civil e agregado, livre docente, em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. É especialista em Engenharia de Segurança ao Incêndio a nível internacional, coordenador dos mestrados em Segurança aos Incêndios Urbanos e doutorados em Engenharia de Segurança ao Incêndio da Universidade de Coimbra. Professor de dezenas de disciplinas, cursos de segurança contra incêndio e edifícios, proferiu dezenas de palestras em eventos nacionais e internacionais, alguns dos quais em universidades brasileiras, orientador de várias dezenas de teses de mestrado e algumas de doutorado, todas na área de engenharia de segurança contra incêndio. Algumas das teses foram realizadas em cotutela entre universidades de Coimbra e universidades e professores brasileiros. João Paulo é membro de várias comissões científicas e organizadoras de congressos nacionais, internacionais, engenharia civil e engenharia de segurança ao incêndio, membro de vários grupos científicos internacionais, coordenador de projetos de pesquisa e de reequipamento e projetos de pesquisas europeus na área da engenharia de segurança ao incêndio, autor de cerca de 200 de artigos científicos publicados em diversas revistas técnicas internacionais. O professor João Paulo Correia Rodrigues é ex-presidente da Associação Luso-Brasileira para a Segurança contra Incêndio. Queria agradecer, portanto, o convite para uma vez mais estar aqui, portanto, no Brasil e neste particular no Rio Grande do Sul para uma palestra. Já venho há bastantes anos, portanto, ao Brasil e acompanhei a evolução, por assim dizer, da segurança contra incêndios, por assim dizer, e devo dizer que as coisas têm melhorado, apesar do panorama às vezes negro que se faz sobre estas coisas, tem havido evolução e é pena que essa evolução surja muitas vezes só após, portanto, acidentes e só após, por assim dizer, situações alarmistas. Mas o que é facto é que as coisas, de certa forma, têm melhorado. A minha palestra hoje é fazer, portanto, uma abordagem, por assim dizer, geral da segurança contra incêndios, é pensar um bocado o que é a segurança contra incêndios, desde uma evolução que atualmente existe no Brasil e que existe um pouco por todo o mundo, ou pela maior parte do mundo, uma visão, por assim dizer, prescritiva, até uma visão, portanto, mais baseada no desempenho, normalmente utilizando, portanto, ferramentas mais evoluídas, por assim dizer, na área da segurança contra incêndios e normalmente utilizável mais por sociedades mais desenvolvidas tecnicamente. Eu começo gosto sempre de começar por fazer uma abordagem dos grandes incêndios, por assim dizer, que existiram, e esta abordagem é um bocado igual em todos os sítios do mundo, porque infelizmente os incêndios que marcaram a história foram no Brasil. E isso é um aspecto negativo, por assim dizer, porque o Brasil é referência em muitas coisas boas para o mundo inteiro, mas também é referência em algumas coisas más, e neste caso nos incêndios, para o mundo inteiro. E este foi o primeiro grande incêndio, portanto o incêndio do Andraus, em 1972, em São Paulo. Foi, por assim dizer, o primeiro, devo dizer, grande incêndio, portanto, que existiu num edifício, em que houve, portanto, um grande incêndio num armazém de roupas, portanto, existente no resto do chão, portanto, do prédio, que depois se propagou a todo o prédio de forma, portanto, fácil, com propagação tanto interna como externa. Como é que isto é possível? Má utilização dos materiais, ou seja, materiais que não eram adequados em termos de reação ao fogo, e mau projeto de segurança contra incêndios. O projeto de segurança contra incêndios, apesar disto ser uma área técnica, ele começa na arquitetura. E, portanto, os arquitetos são, por assim dizer, devem ser conhecedores do que é a segurança contra incêndios. Muitas vezes, em diferentes partes do mundo, não é só no Brasil, inclusivamente em Portugal, os arquitetos são um bocado relutantes à segurança contra incêndios porque acham que a segurança contra incêndios é um ataque à criatividade. Só que eu acho que é possível ter criatividade com segurança.
E, portanto, é só uma questão de educação e, portanto, há que passar esta informação, passar esta formação, não só nos cursos de engenharia, mas também nos cursos de arquitetura. Eu não conheço um pouco a realidade do Brasil, mas não a conheço, obviamente, tão bem como no caso português, mas no caso de Portugal, por exemplo, os arquitetos, de certa forma, inicialmente achavam que a segurança contra incêndios era algo que não lhes dizia respeito. Hoje em dia, portanto, habituaram-se à ideia e habituaram-se, portanto, à filosofia de projetar em termos de segurança contra incêndios, e os projetos hoje já são pensados nessa lógica. E, portanto, é só uma questão, por assim dizer, de formação. Passados somente 2 anos, ocorreu um outro grande incêndio. Também em São Paulo, o incêndio no edifício do Joelma, que teve a sua origem num problema elétrico, num disjuntor, portanto, do ar-condicionado, que levou a que o incêndio, portanto, tinha sido trocado por segundo o relatório que foi feito na altura, por um disjuntor que não era apropriado, houve a origem do incêndio e este facilmente se propagou. Propagou facilmente, tanto horizontalmente como vertical. Mais uma vez, materiais, portanto, não adequados para, neste caso, para a segurança contra incêndios, e um mau projeto de segurança contra incêndios, porque a propagação interna, através da caixa de escadas, foi muito rápida e fácil. E, portanto, mais uma vez, reforço que a segurança contra incêndios começa, portanto, no projeto de arquitetura. Este incêndio, portanto, foi, por assim dizer, muito mais catastrófico que o anterior, portanto, morreram, penso que 160 e qualquer coisa, número de pessoas que morreram, e este incêndio tem uma particularidade, é que este incêndio foi o que despertou as consciências a nível mundial, para a segurança contra incêndios. E, de certa forma, as regulamentações em todo o mundo de segurança contra incêndios começaram-se, portanto, a organizar e começaram-se a desenvolver a partir deste incêndio. Portanto, este incêndio foi a referência, obviamente uma referência pela negativa, mas foi uma referência que levou a que a segurança contra incêndios, não só no Brasil, de certa forma também se organizasse noutras partes do mundo. Os próprios corpos de bombeiros reforçaram-se e evoluíram. Devo aqui dizer, daquilo que eu conheço, os corpos de bombeiros em todo o país, aqui no Brasil, são melhores que em muitas partes do mundo, não sem desprestígio pelo Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros de São Paulo é, por assim dizer, um Corpo de Bombeiros hoje em dia muito bem preparado, com pessoas muito capacitadas, mas obviamente que essa preparação surgiu por problemas como estes. Mas não é só no Brasil que existem grandes incêndios, e este também é um incêndio, por assim dizer, importante. Ali diz Brasil, mas é Estados Unidos. Em 1980, um grande incêndio neste hotel, o MGM, Grande Hotel, que levou também, não morreram muitas pessoas, mas, portanto, o número de perdas materiais foi muito grande. E também, neste caso particular deste hotel, também um mau projeto de segurança contra incêndios levou a que a propagação fosse fácil. Fundamentalmente através das caixas, portanto, dos elevadores, dos shafts dos elevadores, em que levou a que a propagação fosse, de certa forma, fácil. Portugal também tem tido os seus incêndios, o incêndio do Chiado em 1998 foi um incêndio importante, que destruiu uma parte histórica da cidade de Lisboa. Fundamentalmente, o incêndio também foi um incêndio de origem elétrica, começou num armazém também comercial, portanto, nos armazéns do Grandela. Teve a sua origem durante a noite, propagou-se facilmente a todo o armazém e depois, portanto, foi-se propagando de edifício em edifício. Portanto, esta zona do Chiado era uma zona com construções antigas e continua a ser, e a propagação foi fácil através, portanto, das aberturas, como estão a ver ali, e através da cobertura. Os prédios todos, portanto, todos mais ou menos ao mesmo nível, a propagação deu-se facilmente através das coberturas e deu-se também através das janelas, portanto, pelas labaredas que emanavam a partir da fachada.
Obviamente que aqui os materiais tiveram também a sua influência, mas estamos a falar de construções antigas, não é? Na propagação do incêndio, e a propagação interna também foi fácil, mas estamos a falar em estruturas de madeira no interior e, portanto, também essa estrutura facilmente se degradou. Mais algumas imagens, portanto, do incêndio, portanto, no Chiado. O grau de destruição foi muito grande. Aqui é uma fotografia do edifício do Grandela, e, portanto, as labaredas, portanto, a emanarem pela fachada. A Rua do Carmo, onde está localizado este prédio, tem mais ou menos 10 metros de largura, e mesmo assim não foi suficiente para evitar que a propagação, ou que o incêndio deflagrasse nos edifícios fronteiros. Já agora, em relação ao incêndio do Chiado, e mais uma vez focando aqui o projeto de segurança contra incêndios, há um aspecto particular interessante. É que havia e há a sede de um banco aqui, portanto, nesta zona, que era o Banco Montepio, é um banco português, tinha a sua sede nesta zona. E poucos anos antes tinha remodelado o seu edifício e, portanto, tinha construído um prédio obviamente com a arquitetura tradicional, mas com novos materiais, por assim dizer, com um bom comportamento ao incêndio. E o que é facto é que o incêndio foi-se propagando de edifício em edifício, e este prédio ficou ali praticamente sem ser alterado, ou sem ser afetado. Portanto, funcionou ali quase como uma ilha, por assim dizer, no meio daquele mar de fogo. E, portanto, isto é um bom exemplo do que, de certa forma, portanto, o projeto e as boas soluções em termos de segurança contra incêndios podem evitar, portanto, não só a propagação do incêndio para o exterior, como também a propagação do incêndio do exterior para o próprio interior. E, portanto, de certa forma, o projeto tem muita influência. Para um incêndio também, por assim dizer, muito importante, que vos tocou aqui ao Rio Grande do Sul e que tem que se fazer referência, da Boate Kiss, em 2013. Portanto, estamos a falar 40 anos depois, portanto, em 40 anos devia-se ter, de certa forma, feito alguma coisa, mas o que é facto é que esta tragédia ocorreu com um número de mortes extremamente elevado. E porquê que ocorreu? Ocorreu fundamentalmente pelos materiais que estavam a ser utilizados, portanto, ao nível, portanto, dos revestimentos internos. E aqui os materiais que estavam a ser utilizados eram maus, obviamente, em termos de segurança contra incêndios ou em termos de incêndio, mas eram bons noutras coisas. Eram bons em termos de isolamento acústico e, eventualmente, térmico. Este também é um problema que, às vezes, a gente diz, os construtores usam maus materiais de segurança contra incêndios. Mas isto é um problema mundial, porque, às vezes, as melhores soluções em termos de incêndios não são as melhores em termos térmicos ou acústicos. E, portanto, isto também devia ser pensado ao nível mundial. Portanto, de certa forma, arranjar soluções de forma integrada que verificassem, por assim dizer, todas as exigências funcionais dos edifícios. Mas, para além dos materiais, que é um aspecto importante e que toda a gente foca, há fundamentalmente aqui um outro aspecto que pouca gente foca, que é a chamada organização e gestão da segurança contra incêndios. E, portanto, este edifício tinha pessoas a mais, internamente naquele dia, os caminhos de evacuação estavam mal sinalizados, semi-bloqueados. Eu, quando foi o evento de Santa Maria, tive a oportunidade de visitar, portanto, o interior da Boate Kiss e fiquei, desculpem estar a referir muito a este aspecto, mas eu acho que nós devemos aprender com estas lições. E fiquei, por assim dizer, abismado, quando me levaram a um banheiro e me disseram que ali dentro tinham morrido 100 e não sei quantas pessoas. E, portanto, que os bombeiros, quando lá encontraram, portanto, 100 e muitas pessoas mortas em condições que não interessa agora aqui descrever. E porquê é que essas pessoas morreram? Morreram porque identificaram uma indicação luminosa que existia, portanto, na parte superior da porta, que, pura e simplesmente, ela existia para indicar que ali era um banheiro. E as pessoas pensavam, em situação de emergência, pensaram que aquilo era uma saída de emergência. E, portanto, entraram ali, no fundo, por assim dizer, enganadas. E, portanto, aqui não tem nada a ver com materiais, tem a ver, fundamentalmente, com uma organização deficiente da segurança contra incêndios e, neste caso, um mau projeto de iluminação de emergência. Porque esse sinal que estava a indicar, portanto, por assim dizer, o banheiro,
após ter-se detectado um incêndio, automaticamente devia cortar, portanto, a iluminação, portanto, por assim dizer, desse sinal. Isso é uma regra básica da segurança contra incêndios. Portanto, um sistema deve ter capacidade, por assim dizer, para tudo o que é informação, por assim dizer, supérflua, seja desativada, portanto, em situação de incêndio, para que só a informação essencial, de certa forma, esteja presente. E o que é facto é que essa informação de banheiro estava lá, portanto, na origem, portanto, quando foi o acidente, e levou a que as pessoas entrassem de certa forma, enganadas, portanto, num espaço que achavam que era uma saída de emergência. E, portanto, para além do projeto, dos materiais, da iluminação, a organização e gestão da segurança é muito importante e esse tipo de formação deve ser dada, portanto, também nos cursos de engenharia, nos colóquios, etc. Um incêndio que ocorreu, por exemplo, em 2012, num retail park em Portugal, no sul de Portugal. Eu só normalmente costumo referir este incêndio porque em 2012 nós temos em Portugal uma regulamentação que eu considero evoluída, por assim dizer. E considero também que existe fiscalização. E, portanto, não se entende como é que em 2012 aconteceu um incêndio neste retail park que tem, portanto, várias lojas, mais do que 20, e o que acontece é que houve um incêndio numa delas e o retail park ficou neste estado, todo. Não sobrou um único edifício. Mais uma vez, mau projeto, uma separação de edifícios deficiente em termos de proteção em relação à propagação de incêndio. As bocas de incêndio, ou os mangotinhos, como vocês chamam aqui, ou os hidrantes, não tinham água, por incrível que pareça, e, portanto, isto também acontece às vezes quando, de certa forma, nós achamos que está tudo, por assim dizer, bem, mas ocorrem fenómenos como este, como veem, portanto, todo o retail park está destruído. E depois não é só o grau de destruição ou destruição do património, e aqui não morreu ninguém, neste caso, mas há aqui um aspecto muito importante. Há um aspecto que é o aspecto social. É que após a destruição deste retail park, onde trabalhavam muitas centenas de pessoas, se calhar milhares, ficaram, portanto, sem emprego. Porque uma das empresas disse que ia reconduzir os seus trabalhadores noutra, outra delas, estamos a falar de 20 empresas, outra delas não sabia o que é que ia fazer aos seus trabalhadores e todas as outras o que disseram é os meus trabalhadores vão para o desemprego. E depois, por trás de cada pessoa que trabalha está uma família e, portanto, isso multiplica-se por 3 ou por 4. E, portanto, o problema social é também um problema muito importante da segurança contra incêndios, porque depois é a perda de elaboração, é a perda, por assim dizer, de fonte de emprego e, portanto, é um problema, de facto, que as pessoas às vezes não dão muita importância, mas ele mexe com as economias. Não mexe com o património, mas também mexe, de certa forma, portanto, com a economia, e quando os incêndios, quando ocorrem, podem trazer prejuízos gravíssimos. Por exemplo, o incêndio na Notre-Dame, na Catedral, em França, a reconstituição, por assim dizer, daquele edifício, vai custar bilhões de euros. Em termos de regulamentação de segurança contra incêndios, eu queria aqui distinguir fundamentalmente 2 grupos de regulamentos que existem, por assim dizer, a nível mundial. Os regulamentos de natureza prescritiva e, portanto, como regulamentos de natureza prescritiva são fundamentalmente os dos países da Europa do Sul, o Brasil, é nitidamente uma regulamentação de natureza prescritiva, em oposição aos regulamentos baseados no desempenho. Como países referência nos regulamentos baseados no desempenho, temos os países da Europa do Norte, fundamentalmente. O caso dos Estados Unidos da América, e não por ser português também devo dizer que Portugal vai no bom sentido nesse aspecto, tem uma regulamentação mista, ou seja, é uma regulamentação prescritiva, mas que abre uma porta, por assim dizer, à regulamentação baseada no desempenho e permite a aplicação, por assim dizer, de aspectos que têm a ver, portanto, com a utilização de ferramentas de engenharia de segurança ao incêndio, na tentativa, portanto, de dotar os prédios de segurança em situações em que a regulamentação não pode atender. Qual é o benefício das regulamentações baseadas no desempenho? Fundamentalmente são regulamentações mais económicas, onde todas as medidas são otimizadas. Qual é o problema? A regulamentação baseada no desempenho precisa que, por assim dizer, que as sociedades
estejam tecnicamente bem dotadas nesta área da segurança contra incêndios, tanto do lado dos projetistas como do lado das autoridades fiscalizadoras, e precisa também de laboratórios que façam certificação dos produtos. A regulamentação brasileira, até há bem pouco tempo, ou até agora, tem sido, portanto, uma regulamentação por Estados. Ela é muito, como veem, portanto, desde o primeiro regulamento, que é de 1974, até ao último, que é de 2014, penso eu. Portanto, há uma grande decalagem, por assim dizer, em termos de anos. Houve Estados que durante muitos anos não tiveram qualquer regulamentação de segurança contra incêndios. Esta regulamentação segue fundamentalmente, ou tem seguido fundamentalmente, o Estado de São Paulo. É uma regulamentação, por assim dizer, heterogénea em termos de exigências. E devo-vos dizer que eu já venho ao Brasil há muitos anos e há 10 anos atrás tive este contacto que a regulamentação brasileira era uma regulamentação, por assim dizer, heterogénea, que diferia de muitos Estados e que se criava, por assim dizer, entropia, por assim dizer, não só a quem projetava, em que o projeto que apresentava no Rio Grande do Sul era diferente do projeto que iria apresentar noutro Estado qualquer, e se criava dificuldades. Era, por assim dizer, uma regulamentação. Isso traz problemas também às empresas e traz problemas ao desenvolvimento económico. E então, na altura, pensando isto, resolvi, portanto, lançar, por assim dizer, o desafio a uma pessoa que por acaso hoje não está aqui na sala, que é agora Coronel Eduardo Estevão, que foi meu aluno de doutorado, de ele fazer um levantamento. É pena que não esteja aqui, eu acho que ele deveria aqui estar. Fiz-lhe esse desafio para ele fazer um levantamento da regulamentação brasileira e propor um conjunto de medidas, por assim dizer, para uma regulamentação nacional de segurança contra incêndios. A reação dele inicial foi uma reação de que isso não seria possível, porque os Estados brasileiros nunca se iam entender nessa matéria. Ele próprio, durante o desenvolvimento da tese, foi-se convencendo aos poucos, e o que é facto é que há 15 dias atrás saiu, portanto, uma proposta, portanto, para a criação de uma regulamentação nacional de segurança contra incêndios no Brasil, que está já publicada, portanto, com projeto de lei, e, portanto, o que é facto é que, se calhar eu sou um visionário, mas às vezes as visões, esta é a realidade e este é que é o caminho certo, e eu acho que no dia em que houver uma regulamentação nacional de segurança contra incêndios no Brasil, eu acho que isso vai melhorar muito em termos de segurança em si, para as pessoas e para o património, a todos os níveis e, fundamentalmente, para o desenvolvimento económico. E, portanto, queria felicitar por esse facto do Brasil ter avançado nesse caminho eu sei que ele participou dessas comissões, da comissão, portanto, de elaboração desse documento ou dessa proposta de regulamento único, e é nesse caminho que se deve seguir. A regulamentação, no caso da Europa, por acaso, é uma regulamentação que, por assim dizer, está espartilhada por Estados. Ainda não conseguimos evoluir para uma regulamentação europeia. No entanto, a regulamentação portuguesa, eu devo dizer que é uma regulamentação bastante evoluída, que está dividida em dois grandes documentos, um chamado regime jurídico, onde tem toda a parte administrativa da segurança contra incêndios, e uma parte técnica, onde tem todos os aspectos técnicos, e depois temos mais um conjunto de documentos, por assim dizer, de portarias sobre diferentes áreas da segurança contra incêndios, onde eu aqui queria focar só um deles, que é a certificação dos técnicos que fazem o projeto de segurança contra incêndios. Qualquer engenheiro ou arquiteto que neste momento termina um curso de engenharia ou arquitetura numa universidade em Portugal não pode fazer projeto de segurança contra incêndios para edifícios da segunda, terceira ou quarta categoria de risco. Os edifícios estão catalogados em 4 categorias de risco e, portanto, da segunda categoria de risco para cima, o engenheiro ou o arquiteto tem que fazer uma formação complementar só em segurança contra incêndios. Isto vem na tradição um bocado de outras áreas, na térmica, na acústica, em Portugal também é assim,
As universidades não gostam muito disso, porque acham que isto é passar um bocado por cima das universidades. Eu sou professor universitário e a mim isso não me ofende absolutamente nada. Eu acho que a medida é correta. É correta porque nos cursos de engenharia e de arquitetura também não há tempo para falar de tudo, ao pormenor. Portanto, nós falamos de muita coisa, mas se calhar depois convém e deve haver formações técnicas especializadas para diferentes aspectos. E, portanto, não faz mal a ninguém que de vez em quando ou uma vez na vida tenha que ter uma formação específica numa determinada área. E devo-vos dizer que houve alguma relutância na aplicação desta medida dentro dos engenheiros e dos arquitetos em Portugal, mas eu, que acompanhei o projeto de segurança contra incêndios ao longo dos anos em Portugal, depois desta medida, o projeto de segurança contra incêndios melhorou drasticamente. O projeto de segurança contra incêndios em Portugal era deficiente, era mau e hoje é um bom projeto, porque as pessoas passaram a ser mais responsáveis e responsabilizadas. E, portanto, e depois temos outro aspecto, é que passou-se a responsabilidade para o lado do projetista. Ou seja, o projetista, o engenheiro ou o arquiteto, se assinar uma declaração a dizer que o edifício está seguro em termos de incêndio, ele assumiu a responsabilidade. E assumiu a responsabilidade jurídica. Porque se acontecer alguma coisa, ele é que é, de certa forma, responsabilizado. E, portanto, o engenheiro ou o arquiteto começa a pensar duas vezes, bem, eu quando estou a fazer isto tenho que ter cuidado, porque senão, ainda por assim dizer, vou ter que me sentar lá no banquinho do tribunal em frente ao juiz com um problema jurídico. Vocês podem dizer, pá, mas nós somos engenheiros e arquitetos, não queremos essa responsabilidade. Lá também não queriam. Como é que isso foi resolvido? Obviamente passou a haver o chamado seguro de projeto. Portanto, as empresas seguradoras e os próprios engenheiros e arquitetos passaram a ter um seguro que cobre, portanto, situações dessas. Obviamente, a responsabilidade, por assim dizer, criminal, eles não se livram e, portanto, isso tem a ver com a consciência de cada um. Agora, a negligência também não se livram, mas agora há sempre falhas e essas falhas, portanto, obviamente, o engenheiro ou arquiteto está, de certa forma, coberto, portanto, pelas empresas seguradoras. A nossa regulamentação cobre todas as áreas e, portanto, é, por assim dizer, uma regulamentação mais ou menos completa, que vai desde os edifícios de habitação, e não vou ser exaustivo, até aos edifícios industriais e, portanto, cobre um leque bastante grande de utilizações. Não cobre, por assim dizer, e quanto a mim mal, os edifícios prisionais e os edifícios, portanto, por assim dizer, militares e tudo o que tem a ver com instalações especiais desse género. E depois, para além das categorias, portanto, de risco, portanto, como eu vos disse, os edifícios estão estabelecidos em 4 categorias de risco e, obviamente, consoante a categoria de risco maior é o grau de exigência. Também, dentro dos próprios edifícios, estão, por assim dizer, separados por zonas e, consoante as zonas, que eu não vou agora entrar aqui em pormenor, não é só o objetivo neste encontro, há determinadas, portanto, exigências, portanto, em termos de segurança contra incêndios. É uma regulamentação prescritiva, continua a ser, mas é uma regulamentação, por assim dizer, que já abre a porta para a regulamentação baseada no desempenho. Através de um critério, que é este critério que lhe chamaram de perigosidade atípica, tudo o que sejam edifícios, por assim dizer, que a regulamentação não pode atender. E quais são esses edifícios? Edifícios com grande desenvoltura em planta ou em altura, em área ou em altura, edifícios históricos, por exemplo, edifícios, portanto, em que não seja possível aplicar diretamente a regulamentação, o projetista pode, através das ferramentas de engenharia de segurança ao incêndio, provar que o edifício continua seguro em termos de incêndio. Obviamente, do outro lado, a autoridade, neste caso, no nosso caso, a autoridade da Defesa Civil, tem que aceitar. Portanto, a única nuance aqui é que tem que verificar e tem que aceitar ou não, portanto, a aplicação deste critério da perigosidade atípica. Porque também, sejamos realistas, no nosso caso, Portugal é um país com muitos edifícios históricos e se nós fôssemos a aplicar a regulamentação de segurança contra incêndios tal qual ela existe, alguns edifícios históricos, alguns com centenas de anos, se calhar tínhamos que destruir o edifício para aplicar, por assim dizer, essa regulamentação. O que acontecia, por exemplo, eu participei em muitas remodelações de teatros, aqui há uns anos atrás, quando havia dinheiro da União Europeia em Portugal para fazer remodelações de teatros, fizeram-se muitas remodelações de teatros. E depois era preciso aplicar o Regulamento de Segurança contra Incêndios.
e era sempre muito difícil aplicar a regulamentação de segurança contra incêndios a edifícios, teatros, normalmente que estavam em edifícios históricos. E o que é que fazia nesse caso a nossa Defesa Civil? Por assim dizer, abolia para aquele edifício, ou suspendia para aquele edifício a aplicação da regulamentação. E, portanto, depois fazia-se a chamada Engenharia de Segurança ao Incêndio para verificar que esse edifício estava seguro em termos de incêndios. Ora, no fundo é o que este critério da perigosidade atípica já está a fazer. Só que ao fazer isso anteriormente, juridicamente isso era uma aberração. Era uma aberração jurídica, porque a lei exigia e a autoridade estava a suspender a aplicação da lei. Portanto, juridicamente era um contrassenso. Agora, portanto, foi aberta esta janela que permite isso e, quanto a mim, penso que no estado atual do desenvolvimento da área em Portugal, eu acho que abrir já completamente a uma regulamentação baseada no desempenho não é, de certa forma, útil. A certificação dos produtos da construção é, por assim dizer, um aspecto também importante, que, como eu já referi aqui, verificar, portanto, a resistência ao fogo dos elementos construtivos é muito importante, obviamente. Temos aqui, novamente, as fotografias do Joelma, antes do incêndio, portanto, e depois de remodelado. Normalmente, os elementos construtivos não são, por assim dizer, o parente pobre da segurança contra incêndios. Os materiais em si é que são, muitas vezes, a causa das mortes, porque, a não ser um edifício, portanto, de estrutura de aço, um edifício de concreto armado raramente entra em colapso. Entrou em colapso aquele em São Paulo, o Indeson Pais, ou Indesor Pais, como se chama esse. Mas esse, apesar de ser um edifício de concreto armado, ele entrou em colapso fundamentalmente por uma má concepção estrutural. Não podemos dizer que foi o incêndio que levou ao colapso do edifício, não, o edifício já tinha uma má concepção estrutural e, portanto, isso foi, o incêndio foi só, por assim dizer, o gatilho para o colapso do prédio. Mas raramente, portanto, a estrutura entra em colapso e, portanto, não é, por assim dizer, os elementos construtivos que muitas vezes vão pôr em causa a segurança contra incêndios. A nível mundial, devo-vos dizer que existe muito mais pesquisa em estruturas de situação de incêndio do que em materiais, é um facto. Eu próprio faço muita pesquisa em estruturas, porque é uma área bonita, só mais nisso porque eu gosto, mas devo dizer que a área dos materiais é muito mais importante, porque a maior parte das pessoas morrem normalmente por elevação de temperatura exagerada, ou por exposição à temperatura exagerada, ou pela exposição à fumaça. E, portanto, a maior parte das pessoas morrem dessa forma, e, portanto, os materiais é que devem ser, por assim dizer, bem estudados e bem desenvolvidos. Estes materiais, penso que hoje se irá falar aqui um pouco sobre isto, eu não vou entrar em pormenor. Estes são 3 exemplos de fornos de resistência ao fogo diferentes que existentes no mundo, e eu só aqui os trago porque são 3 sistemas completamente diferentes. Este é um sistema de ensaio existente no BAM, em Berlim. E qual é a particularidade deste sistema de ensaio? É que este elemento construtivo que está ali, este pilar, portanto, é parte, por assim dizer, integrante de uma estrutura que está a ser simulada computacionalmente. E, portanto, no fundo, nós estamos a ensaiar ali aquele elemento isolado, mas ele faz parte da estrutura na realidade, que está a ser simulada computacionalmente. E, portanto, com isso nós conseguimos ter uma interação entre o elemento ensaiado com o resto da estrutura. E, portanto, conseguimos ter em conta a estrutura como um todo. Depois temos ali aquele forno do CSTB em França, que tem a particularidade de poder combinar, apesar de ser um forno de resistência ao fogo normal, tem a particularidade de poder combinar vários módulos em altura e vários módulos para trás. E, portanto, nós conseguimos ensaiar fachadas até 9 metros de altura, que é muito importante ensaiar. Por exemplo, aqui no Brasil seria extremamente importante ensaiar as fachadas, por exemplo, de muitos edifícios existentes em São Paulo. E tem a particularidade de poder ensaiar, portanto, partes de estruturas. E depois temos ali no SP na Suécia, hoje RISE, um forno horizontal, portanto, para ensaio de lajes e vigas, portanto, normal ou existente em muitos laboratórios por esse mundo fora. Os materiais, como eu vos disse, são, por assim dizer, o aspecto mais importante, na minha opinião. Já vimos o caso da Boate Kiss. Este é também um exemplo que eu ouvi em 2018 em Portugal, também numa associação recreativa, onde estavam, portanto, um número excessivo de pessoas numa determinada noite e as labaredas ou o fogo da lareira, portanto, a passagem de um tubo de exaustão
da lareira através do teto falso, que tinha materiais combustíveis, levou, por assim dizer, a que se originasse, portanto, o incêndio, e depois só havia uma saída de emergência. Ainda por cima, a porta dessa saída de emergência abria para o interior, não abria para o exterior, e, portanto, as pessoas, ao tentar abrir, com as pessoas que vinham por trás a empurrarem para quererem sair, quem queria abrir não conseguia abrir, e, portanto, quando os bombeiros lá chegaram, mais tarde, e abriram a porta da caixa de escadas, devem imaginar qual é que era o que viram. Portanto, o que eles viram foi uma pilha de pessoas, não é? Portanto, de corpos, mortos na caixa de escadas. Pura e simplesmente, para além dos maus materiais utilizados, também, mais uma vez, uma lotação excessiva de pessoas no interior e um deficiente projeto, portanto, neste caso de abandono do edifício de evacuação. Mas não é só no Brasil e não é só em Portugal que há incêndios importantes e há incêndios, por assim dizer. Nos próprios Estados Unidos da América, nesta boate de Station, em 2003, em Rhode Island, houve um incêndio absolutamente idêntico ao que aconteceu na boate Kiss. Aliás, o problema foi o mesmo, materiais, por assim dizer, acústicos, com mau comportamento ao incêndio, uma banda também com fogos, por assim dizer, o episódio foi o mesmo. Levou a que houvesse a deflagração do incêndio. Não morreram 243, mas morreram 173, acho eu, ou 170 e muitas pessoas, e, portanto, também aqui nos Estados Unidos da América isso existe, tanto que as pessoas do NIST que tiveram, portanto, na peritagem deste prédio, depois foram convidadas pelo Governo Federal brasileiro para também fazerem uma peritagem ao caso da boate Kiss e, no fundo, fazerem um relatório. Na altura eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas sobre isso e, portanto, este foi um episódio absolutamente idêntico àquele que existiu também na Kiss e, mais uma vez, os materiais, portanto, a sua influência é muito importante. Portanto, é muito importante ensaiar os materiais. Eu não vou entrar aqui em pormenores sobre os ensaios. Existem só para vos focar que existem duas filosofias de ensaio. Existe a filosofia segundo as normas AISTM americanas e a filosofia europeia. E o Brasil tem que decidir o que é que quer seguir, porque nós vemos que a Unicinos tem um laboratório de reação ao fogo que segue a normalização europeia, o IPT é uma mistura, agora é americana, mas já tem alguns ensaios europeus, e, portanto, se calhar tem que haver, no futuro, por assim dizer, um brainstorming para decidir qual é a filosofia que se deve seguir. Portanto, ou segue a americana ou segue a europeia. Não me parece que haver um laboratório que tenha ensaios segundo um determinado conjunto de normas e outro que segundo outro conjunto de normas, que isso seja bom para suporte à regulamentação. Em termos de equipamentos de resistência ao fogo, eu queria só aqui refocar muito rapidamente alguns aspectos. Nós temos formas de resistência ao fogo. Temos um vertical na Unicinos, um vertical na URGS, um vertical no IPT. Temos um horizontal que ainda não está montado, ou que está a ser montado na Unicinos, e temos também um horizontal, portanto, no IPT. Temos equipamentos de explosões no IPT, que é o único sítio onde existem no Brasil, e temos equipamentos de reação ao fogo no IPT e na Unicinos. Penso que havia também qualquer coisa numa fundação, a Falcon Bauer, não sei, ouvi dizer que aquilo estava meio desativado. Em Portugal nós temos 4 laboratórios de reação ao fogo, 2 em Coimbra, um no Porto e outro em Lisboa, e temos um laboratório de resistência ao fogo, com fornos verticais e horizontais, em Coimbra, e um forno vertical na Universidade de Aveiro. Portanto, Portugal, que é um país do tamanho de Pernambuco, tem a mesma área do estado de Pernambuco, tem mais laboratórios do que o próprio Brasil inteiro. E, portanto, há muito espaço e é necessário criar muitos mais laboratórios para a certificação dos produtos e dos elementos construtivos. E ninguém, e peço aqui que às instituições que existem no Brasil, e seja a Unicinos, seja o IPT, não impeçam que outros laboratórios apareçam, porque o mercado brasileiro é tão grande
e é preciso tantos laboratórios que qualquer coisa que façam para atrapalhar esse desenvolvimento estão-se a atrapalhar a eles próprios. E, portanto, não vale a pena, portanto, dizer que tentarem, por assim dizer, criar dificuldades. Não estou a dizer que estão a criar, só estou a dizer que não, é melhor não criarem, porque isso só vai atrapalhar o desenvolvimento da área da segurança contra incêndios no Brasil. Estes são os fóruns da Universidade de Coimbra, o horizontal e o vertical, e depois temos também muito equipamento em termos de reação ao fogo e em termos de propriedades térmicas, que eu não vou estar aqui a entrar em pormenor. Finalmente, neste aspecto da segurança contra incêndios, eu queria focar um aspecto muito importante e que referi há bocado, que é a organização e gestão da segurança contra incêndios. Não interessa ter regulamentos muito evoluídos, obviamente que é importante. Não, é importante ter as pessoas formadas em termos de segurança contra incêndios. É muito importante ter laboratórios, é um facto. É muito importante ter uma regulamentação de segurança contra incêndios, é um facto. Mas é mais importante, por assim dizer, ter uma boa organização e gestão da segurança. E, portanto, a segurança contra incêndios começa na organização e gestão da segurança. Se ela for eficiente, se tivermos registros periódicos das ocorrências de incêndio e de todos os aspectos que têm a ver com a segurança contra incêndios nos edifícios, se tivermos um bom plano de prevenção e de emergência, se tivermos ações de sensibilização e informação, é muito importante educar a população em termos de segurança contra incêndios. Isto que está aqui a fazer, este encontro hoje, é uma forma de educação da população em termos de segurança contra incêndios. E, portanto, encontros como estes, mais abrangentes ou menos abrangentes, formação nas entidades, nas empresas, etc., é muito importante. Por exemplo, nós, no caso português, eu tenho dado algumas formações, damos formações agora, portanto, ao nível dos hospitais, das empresas, etc. Claro que, do outro lado, por exemplo, nos hospitais, devo-vos dizer, e tenho participado em muitas formações nos hospitais, são aquelas que me custam mais a dar. Porque, do outro lado, estão sempre profissionais que não percebem para que é que a segurança contra incêndios serve. E muitas vezes dizem que estão lá mais ou menos obrigados. Portanto, os médicos, devo-vos dizer que são muito renitentes a aprender segurança contra incêndios, pelo menos em Portugal. Eles acham que, eu não tenho nada contra os médicos, mas no Brasil posso falar, porque se calhar não irei precisar dos médicos aqui, Deus queira que não. Mas, no caso português, as formações que eu tenho dado nos hospitais, eles são muito relutantes, dizem, mas para que é que nós temos que aprender segurança contra incêndios? E o que nós tivemos, por exemplo, eu estive a trabalhar toda a noite, tive plantão, eu tenho que estar agora aqui a receber uma formação. É obrigatório por lei, e eles têm que lá estar. E têm que cumprir aquele número de formação de horas mínimo, e, portanto, o que é facto é que isso tem funcionado, às vezes um bocado imposto pela lei, mas isso é muito importante. Por exemplo, o caso dos Estados Unidos da América, tem a NFPA, organiza uma coisa que se chama a Fire Prevention Week. É uma semana só dedicada à segurança contra incêndios em todos os estados dos Estados Unidos da América. Vocês podem perguntar, mas qual é que é o efeito disto? Só haver um evento que dura uma semana cria aquela consciencialização na população de que isto é uma área importante. E, portanto, eles sabem todo o ano, por assim dizer, existe aquela semana que é dedicada, portanto, à segurança contra incêndios em todos os estados, nos Estados Unidos da América, nas escolas, nos hospitais, nos municípios, etc., é passada a informação da segurança contra incêndios. Os Estados Unidos da América são os que investem mais em prevenção de incêndio. Por alguma coisa em inglês, nos Estados Unidos da América, a engenharia de incêndio se chama Fire Protection Engineering, porque eles atuam ao nível da prevenção. Nos outros sítios, e no caso europeu também é assim, chama-se Fire Safety Engineering. Portanto, os europeus, e vocês também, atuam mais ao nível, portanto, da emergência. Atuar ao nível da emergência às vezes pode parecer que é mais barato, porque pensa-se assim, nunca vai existir incêndios e, portanto, ou raramente vão existir incêndios e, portanto, nós assim, atuando ao nível de emergência, poupamos dinheiro. Só que às vezes a emergência pode ser tão grande que os meios alocados não sejam suficientes. E, portanto, eles atuam ao nível da prevenção e com isso, de certa forma, conseguem, portanto, melhores resultados. Depois, os simulados de incêndio são muito importantes, muitas vezes é uma prática que falha em muitas partes e, portanto, o treino do plano de emergência é extremamente importante para a segurança contra incêndios.
E tudo isto para referir o seguinte: é também necessária a formação de segurança contra incêndios. Eu vou passar aqui muito rapidamente um aspecto que eu queria aqui ressalvar. O Brasil está a criar vários cursos de especialização em segurança contra incêndios, em várias universidades, na URGS, na Unicinos, na Bahia, no Rio de Janeiro está a criar também um curso de especialização em segurança contra incêndios, o FMG em Minas Gerais, etc. Os cursos cobrem quase todas as áreas da segurança contra incêndios, é um aspecto que devo ressalvar. Este é o curso da URGS, eu não vou entrar agora aqui em pormenor, tem um corpo docente local e com algumas pessoas externas, e este é o curso da Unicinos, que tem esta grelha, e que tem também algumas pessoas, portanto, internas e externas. Se vocês compararem os dois cursos, vocês veem que as matérias não são absolutamente iguais e a carga horária não é absolutamente igual. E, portanto, no futuro, tem que haver, por assim dizer, uma comissão que se sente e que crie aquilo que se chama um chamado Model Curriculum da Segurança contra Incêndios para o Brasil. De forma que os cursos que sejam dados na URGS, que sejam dados na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou que sejam dados em Minas Gerais, sejam, por assim dizer, uniformes e iguais. Porque senão as coisas não vão bem. Portanto, obviamente estamos no início do processo e é preciso isto, e agora temos que ir para a parte da refinação do processo. E, portanto, alguém tem que fazer esse papel. Eu tenho uma ideia, a Associação Luso-Brasileira para a Segurança contra Incêndios deve criar um modelo currículo em segurança contra incêndios, à semelhança do que fez a Society of Fire Protection Engineers nos Estados Unidos da América. Muito rapidamente, no nosso caso, nós em Portugal evoluímos mais para outra situação, para o caso de um mestrado em segurança aos incêndios urbanos, que também cobre todas as áreas, e um doutorado em engenharia de incêndio, que também cobre todas as áreas da segurança contra incêndios. Eu não vou entrar em pormenor aqui sobre as disciplinas, só vos queria referir, o corpo é nacional, não é só da Universidade de Coimbra, só vos queria aqui referir é que quando este curso foi criado, ele olhou-se para aquilo que se chama os Model Curriculum. O Model Curriculum, estou aqui a fazer alguma coisa mal, desculpa. O Model Curriculum que foi publicado por um grupo de trabalho internacional, que está publicado na Fire Safety Journal, e um Model Curriculum publicado pela Society of Fire Protection Engineers. E nesses Model Curriculum estão definidos quais são o número de horas necessário para a formação em cada uma das áreas, em cada uma das matérias. Para além disso, consultámos também cursos existentes noutras universidades, a Universidade de Ulster, Canterbury, etc., em várias partes do mundo. E, portanto, no futuro, eu acho que deve ser criado um modelo currículo de cursos de formação para o Brasil. Obviamente que não tem que ser igual aos que já existem nas outras partes do mundo, mas acho que tem que haver, por assim dizer, um brainstorming em pessoas da área para fazer esse modelo currículo. Qual é o futuro da segurança contra incêndios? Quando nós tivermos pessoas bem formadas, em termos de segurança contra incêndios no Brasil e em qualquer parte do mundo, tivermos laboratórios bem dotados em termos de equipamentos, e o Brasil vai no bom caminho nesse sentido, são ainda poucos os laboratórios, todos os que existem têm uma demanda muito grande de pedidos de ensaios, e as empresas no Brasil queixam-se que esperam às vezes 2 e 3 anos para poderem certificar um produto. Isso é obviamente um fator impeditivo ao desenvolvimento da empresa e também da própria segurança contra incêndios. Quando tivermos, por assim dizer, uma boa regulamentação, e neste caso uma regulamentação nacional, o futuro será este, é irmos para a chamada engenharia de segurança, para Performance-Based Fire Protection Engineering, em que tanto do lado dos engenheiros e dos arquitetos conseguem fazer bons projetos, e quem está do outro lado consegue também facilmente analisá-los e perceber o que é que está a ser feito. E, portanto, o futuro é este. Acho que o caminho que o Brasil está a traçar está a ser correto, está a ser bem feito, tem que ser, obviamente, se calhar devia ser mais acelerado do que o que está a ser, mas eu também percebo que neste momento as contingências económicas às vezes são contrárias a esse desenvolvimento, mas é caminhando que se chega lá e, portanto,
acho que o futuro é, por assim dizer, bom. Para finalizar, queria-vos dizer que vão ocorrer vários congressos internacionais em termos de segurança contra incêndios no Brasil, um bocado por impulsão minha, devo-vos dizer. Vai ocorrer um simpósio internacional em 2021 no Rio de Janeiro, o International Fire Safety Symposium, que reúne especialistas de todo o mundo na área da segurança contra incêndios e é transversal a todas as áreas da segurança contra incêndios. É no Rio de Janeiro porque é um sítio, por assim dizer, central do Brasil, com bons aeroportos, com bons hotéis e é um sítio agradável, por assim dizer. O próximo... não tenho aqui, acho eu... Tá. O próximo SILASSI 2021 é também no Brasil. Há uma semana atrás foi no Porto. Uma semana, não, há 15 dias atrás, acabou no Porto. Vai ser em Belo Horizonte. Vai ser organizado por mim. E pelas pessoas de Belo Horizonte, obviamente, e portanto vai ser em novembro de 2021. Vai ser organizado por mim, para já vou-vos dar esta notícia, portanto eu, a partir de fevereiro, serei professor visitante da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, durante 2 anos pelo menos, com uma opção de mais 2, e portanto vão ter que me aguentar mais tempo aqui no Brasil, e portanto por essa razão é que vai ser organizado em Belo Horizonte. Queria-vos também focar a nossa Associação Luso-Brasileira para a Segurança contra Incêndios, que é uma associação que reúne pesquisadores e técnicos do Brasil e de Portugal, em termos de segurança contra incêndios, e que poderá ter um papel importante no futuro, em termos de organização, de apoiar a regulamentação, mas também na criação daquele modo, um currículo, e eu vou, por assim dizer, criar no seio desta associação, eu vou pedir que criem, porque eu não vou ser o presidente, ou não sou o presidente atualmente, já fui, e também não vou ser o próximo, certeza absoluta, porque não quero. Não é porque não quero, é porque não quero mesmo, seria altamente redutor para a associação, não é porque, as pessoas, nem sei se me convidariam, não é? Pronto, mas seria muito mal se me convidassem. Vai haver uma comissão, portanto vamos criar uma comissão para analisar, portanto, e criar um modelo currículo. E é só.